Vamos assentar, vamos avançar um pouquinho mais. Quantos já foram abençoados nesta manhã? Que bênção estarmos juntos, que seja mesmo uma manhã de edificação, que seja uma manhã de restauração, que seja uma manhã de transformação e que também seja uma manhã para que nós todos sejamos ampliados no entendimento da nossa liderança. Este é o propósito para o qual nós fomos formados desde os dias de Adão. Quando Deus o estabelece na terra, Ele o estabeleceu para que Ele governasse a terra, dominasse a terra, sujeitasse a terra. E eu e você trazemos dentro de nós o DNA de liderança, o DNA de governo. Então a sua liderança vai ser ativada. Amém? Você vai poder influenciar uma cidade, você vai poder influenciar no contexto da sua família, você vai poder influenciar no seu trabalho, aonde você estiver, você vai ser este agente de influência pela expressão da sua liderança. Como é bom sermos ministrados, como é bom podermos ouvir a palavra de Deus. Deus tem plantado os seus sonhos no nosso coração. Os sonhos são as sementes de Deus, a ideia de Deus, o pensamento de Deus, o propósito de Deus. E em todos os tempos, em todas as épocas, Deus revela os segredos do seu coração aos seus servos. E Ele separa estes servos, e Ele agrega outros a este servo, o qual Ele plantou o seu sonho, para que o propósito dele seja estabelecido em toda a terra. Você vai ser o maior agente de influência, de transformação nesta sociedade. Amém, queridos? Paulo, ele orientando Timóteo na primeira carta, as duas cartas que Paulo escreve orientando Timóteo, elas são cartas extraordinárias de discipulado. E como é importante nós estudarmos essas duas cartas. Nós não vamos estudá-las agora. Eu quero apenas destacar algumas coisas que Paulo fala a Timóteo. Observe no capítulo 1 Timóteo 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É uma saudação. A partir do versículo 3, ele vai orientar Timóteo a respeito do propósito que ele estava sendo estabelecido naquele lugar, naquela cidade. Ele diz assim: como te roguei quando partia para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinassem outra doutrina, nem se ocupassem com fábulas ou com genealogias intermináveis, que antes produzem controvérsias do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito deste mandamento é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Alguns se desviaram destas coisas e se entregaram a discursos vãos. Olha o que Paulo está dizendo. Muitas pessoas se envolveram com fábulas, com genealogias e com discursos vãos. Ele está falando: Timóteo, eu vou te estabelecer aí como um pastor, como um líder, para que você coloque em ordem todas as coisas e não te envolvas com fábulas ou com genealogias, com assuntos que não proporciona crescimento algum. Antes, contendas, controvérsias, discussões e outras coisas mais. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, é o seguinte, não perca o foco. Não perca o foco. Você foi estabelecido com este propósito, para este propósito. Você está aí para uma missão. Então não perca o foco. Queridos, não é muito difícil nós perdermos o foco. A palavra que o pastor Clodoilson estava ministrando, falando a respeito do propósito da célula. É possível que uma célula comece no conceito para o qual ela foi estabelecida perfeito,
mas com o passar dos dias, dos meses e dos anos, se torne um monstro. Perdeu completamente o propósito de ser célula. E nós bem sabemos, queridos, que existem muitos modelos dentro da visão celular, ou mesmo de grupos familiares, grupos de crescimento. Cada visão dada por Deus, ela vai cumprir um propósito, e é multiforme as visões. Nós não estamos dizendo aqui que um outro tipo de visão é equivocado, hipótese nenhuma. Nós não estamos dizendo aqui que ter célula para grupo de comunhão está errado. Tudo depende da visão que Deus deu ao líder. Se nós caminharmos numa visão que contraria a visão que Deus deu ao líder, aí sim está o erro. Mas se uma igreja adota uma visão não no nosso modelo, lógico, dentro do contexto do M12, que a visão celular no modelo dos 12, é exatamente isso que o pastor Clodoilson ministrou aqui. A célula vai cumprir aquele propósito. Mas existem muitos outros modelos que são bíblicos, são de Deus, mas são modelos que Deus deu a alguém, a um líder, e agregou outros líderes para o desenvolvimento daquela visão. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, você vai permanecer aí com um propósito, então não perca o foco. Diga para o seu irmão aí: não perca o foco. Não perca o foco. Diga mais uma vez para ele. Diga a ele: somos visão celular no modelo dos 12. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, quando o Senhor mandava maná, o maná era a provisão de Deus, e durou 40 anos no deserto. Com o passar do tempo, dos meses e dos anos, eles foram ficando fartos de maná. Maná de manhã, maná à tarde, maná de noite, maná, tudo era maná. Fazer bolinho de maná. Agora o almoço vai ser o quê? Maná. Café da tarde, o que tem aí para comer? Maná. Mas o maná era uma provisão divina, então era algo maravilhoso. Mas eles começaram a se tornar fartos do maná, e o maná para eles se tornou algo abominável, coisa vil. Olha, que coisa impressionante. Aquilo que Deus deu se torna vil. Então esta é a inclinação do coração do homem. Nós não podemos fazer comum aquilo que não é comum, aquilo que fora dado por Deus. Por isso, nós devemos voltar à essência do propósito da visão celular no modelo dos 12. Nós temos ministrado aqui que cada encontro não é mais agora mais um encontro. Nós já realizamos quantos encontros? Tem noção? Nós temos aí já mais cerca de 120 escolas de líderes que se formaram, já formaram. Nós temos hoje na escola de líderes passando de 300 alunos hoje. Então imagina quantos alunos nós já formamos. Mas nós não podemos fazer do encontro mais um encontro. O encontro tem que ser o encontro. E tem que ter a base de preparação mesmo, jejum e oração, consagração, intercessão. Aquilo que a gente fazia, nós não podemos deixar de fazer, porque aquilo que se tornou velho para nós é novo para quem está entrando, para quem está começando. Então eles precisam ser impactados pelo encontro. Amém? Depois o foco sendo levados para a escola de líderes, que é o objetivo principal, não é simplesmente passar pelo encontro, como fora dito aqui. Então nós não podemos, por hipótese alguma, perdermos o alvo, perdermos o foco, o propósito da nossa chamada como visão celular no modelo dos 12. Diga: modelo dos 12. Então Paulo, ele vai orientar Timóteo. E agora, observando aqui no capítulo 2 de 2 Timóteo, ele fala algumas características de pessoas que deveriam ser estabelecidas para reproduzir o modelo. 2 Timóteo 2, diz assim, versículo 2: o que de mim, através de muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Ele está dizendo: Timóteo, o que você aprendeu de mim, você vai confiar a homens fiéis e idôneos,
que possa ensinar aos outros. Então vai falar de gerações que seriam ensinadas e ministradas e seguiriam o mesmo padrão, o mesmo modelo. Fala de reprodução. Então, eu confio a alguém que vai fazer exatamente conforme a orientação que foi dada. E aí vai haver o quê? Uma reprodução de um modelo. E o propósito e o plano de Deus vai ser estabelecido em cada vida. Confia a homens fiéis que possam reproduzir aquilo que você aprendeu de mim. Diga, eu sou um líder modelo. Então, a visão celular no modelo dos 12, ser 12 é uma chamada para uma liderança eficaz. Ser 12, ser visão celular no modelo dos 12, é uma chamada para uma liderança eficaz. Você vai ser treinado e aperfeiçoado na sua liderança, e você vai ser eficaz na sua liderança, e você vai poder influenciar na sua geração. Como é bom aprendermos. Hoje aprendemos sobre igreja, aprendemos sobre célula, estamos aprendendo sobre liderança. Nós tivemos outro dia a oportunidade de estarmos em Chicago participando do Summit. O Summit é o maior treinamento de liderança. É num nível assim avançado, e algumas coisas a gente tem até dificuldade de entender. Porque a linguagem, mas é muito importante. E você já, na verdade, você já faz parte dessa categoria de mentes elevadas, então você vai poder participar do Summit. Mas o maior treinamento de liderança do globo, onde líderes de tantas nações puderam ser ministrados a respeito e treinados a respeito de influência. Então você que é 12, você foi chamado para exercer uma liderança eficaz. Diga, eu fui chamado para exercer uma liderança eficaz. Toda liderança eficaz, ela está conectada, associada a uma visão. Toda liderança eficaz está conectada ou associada a uma visão. E a visão vai determinar todo o processo para o seu sucesso. A visão vai ser um fator determinante para o teu sucesso. Não temos como caminhar sem termos uma visão. Eu louvo a Deus, queridos, pela visão celular no modelo dos 12. Hoje, na verdade, Deus está se movendo na nação, levantando as redes ministeriais, os ministérios que estão agregando, ministérios que foram levantados com uma visão, e muitos outros ministérios menores estão sendo agregados a esses ministérios maiores, para cumprir um propósito na nação. Hoje no Brasil está entrando em evidência o MDA. A visão celular no modelo dos 12 já entrou em evidência desde 1999. Foi um fenômeno que aconteceu na nação. Foi uma ação de Deus. Quando Deus deu ao pastor César Castellanos a visão celular no modelo dos 12, porque a visão celular nessa linguagem não é novidade. E também os 12 também não são novidades. Mas para nós, na nossa geração, esta linguagem de 12 estava como que apagada. Mas a linguagem dos 12, ela foi muito clara, tanto no Velho Testamento, quando as tribos de Israel foram estabelecidas, porque tudo se governava através dos 12, e quando os 12 permaneceram como 12 em uma nação unida, eles se tornaram vencedores e dominaram o território. E quando eles se dividem, 2, depois 10, eles se enfraqueceram e perderam o território. Então a linguagem dos 12 não é uma linguagem do Novo Testamento. A linguagem dos 12 é uma linguagem do Velho Testamento. A linguagem dos 12 é uma linguagem da igreja primitiva. E a linguagem dos 12 é uma linguagem do Apocalipse. É tão tremendo. Porque
as portas da cidade santa, vai ter lá o nome das 12 tribos de Israel. Agora, os fundamentos, os 12 fundamentos da cidade santa, vai ter o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, a linguagem dos 12 é uma linguagem que nós encontramos no Velho Testamento, é uma linguagem que nós encontramos no estabelecimento da igreja, e a linguagem dos 12 é uma linguagem que fala da cidade santa, da Nova Jerusalém. Então, por todo o tempo, a linguagem dos 12 é uma linguagem que é contextualizada. Diga assim: obrigado, Senhor, pelos 12. Interessante, porque quantos de nós, pastores, já não nos encontramos frustrados? A maior frustração, olha, sinceridade, quando a pessoa diz assim: olha, nós como igreja, nós não estamos interessados em números, nós estamos interessados em qualidade. Você já viu essa linguagem? Isso é um equívoco de alma. É uma alma doente que se expressa assim. Porque qual é o pastor? Só se ele estiver fora da casinha. Para ter uma linguagem assim: olha, eu não estou interessado em. Gente, se no livro do Gênesis, Deus pegou um homem, um casal, falou: vou fazer de vocês uma multidão. Vocês vão crescer, multiplicar, frutificar, e a minha visão para vocês é encher a terra. Então, se alguém pensa o contrário disso, está contrariando a ideia de Deus. Depois você vê um Abraão. Deus pega um homem com 75 anos, uma mulher estéril, e diz: eu vou fazer de você um pai de nações, e vou fazer de você uma mãe de nações. A tua descendência será tão numerosa que ninguém vai poder contar. Vai ser como as estrelas dos céus e como a areia do mar. Quando entra na história da igreja, já de cara, no estabelecimento, quando a chave foi acionada por Pedro, que a palavra, 3.000 almas. Então a igreja tem que ter no mínimo 3.000. Diga, tem que começar com 3.000. Amém? Diga, no mínimo 3.000. Depois chega a 5.000. Depois não se fala mais em números, só se fala em multidão. E a Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. De vez em quando? Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Uma igreja saudável, ela cresce. Outro dia eu fui visitar uma fazenda com um discípulo, e depois que deu esse frio, essa geada, tinha um lugar que tinha um capim alto assim, mas o capim estava seco. Seco. Eu disse: o gado come esse capim? Ele falou: come, porque é importante para poder fazer a ruminação, e tem que comer, mas não tem nutriente nenhum. E se comer esse capim, e se não se colocar o sal proteico, com proteínas, o gado perde peso rapidamente, e se não cuidar, morre. Queridos, um rebanho saudável, ele cresce, ele se desenvolve e ele se multiplica. O segredo para termos o crescimento do rebanho é termos um alimento saudável. E quem é o responsável para proporcionar ao rebanho um alimento saudável? Nós, os líderes, nós, os pastores. O quanto de tempo você tem investido no desenvolvimento da sua liderança, no preparo do alimento saudável para o crescimento do rebanho? Interessante, porque eu estava observando os piquetes do gado, e tinha um gado com peso melhor, outro gado mais magro, e a época não era muito apropriada para engorda, mas agora já começa a chuva, e vai começar a fase do gado engordar, e essa fase da chuva é a fase em que as vacas criam. Então tudo no seu tempo. Olha que coisa impressionante. Então, quando vem o alimento, começa o quê? A multiplicação do rebanho. Você vai desenvolver uma liderança eficaz, e o rebanho que Deus colocou à disposição para você vai crescer e vai multiplicar.
escute aqui, pastores, líderes, duas coisas importantes nós precisamos ter conosco: palavra e unção. Uma igreja que só tem unção, é aquele fogo que cai, raio do céu, trovões. Se não tiver palavra, esse povo não vai muito longe, ele se perde no meio do caminho, se torna um povo enfermo de alma. Ninguém viu mais sinais, maravilhas e prodígios do que a nação de Israel, mas era um povo rebelde, não é verdade? Ninguém viu mais sinais, maravilhas e prodígios. Os sinais e as maravilhas e prodígios, eles acompanharão aqueles que creem, mas o fundamento que consolida, que sustenta, que faz permanecer é a palavra. Diga palavra. Então nós precisamos ser aperfeiçoados na palavra. Então nasceram as redes ministeriais, redes apostólicas. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, porque alguém vem a Campo Grande de tempo em tempo, todos os anos, realizar um evento. Tem um nome designado lá, não vou falar para não expor. E eu fui cobrado por que a gente, como igreja evangélica, não participa, sendo que é um evento realizado na cidade, um apóstolo vem de fora, e parece que é uma desonra nós, como igreja evangélica, não estarmos lá. E é uma visão que Deus tem dado a esta pessoa para agregar outras igrejas, para estabelecer uma conquista. É uma visão de Deus. E eu disse a ele: olha, a esta pessoa, imagina, nós temos o congresso estadual com o apóstolo René, ele vem todos os anos. Imagina eu querer que todas as pessoas das igrejas de Campo Grande venham para o congresso com o apóstolo René. Eu exigir que os pastores venham, e se eles não vierem, eu vou achar que eles não estão em unidade comigo, porque nós trabalhamos por um modelo, outros trabalham com outro modelo, e outros ainda com outro modelo. Então é mistério que eles não estejam conosco dentro deste modelo, e a gente não esteja com eles dentro daquele modelo, mas nós estamos unidos na essência pela conquista de Campo Grande. Acabou. E a pessoa falou: eu não tinha visto por esse prisma. Ele falou: eu vou até compartilhar com eles, porque eles já estavam meio ressentidos, porque você não tem participado deste evento. Daí eu trouxe luz. Então, existem as redes ministeriais, as redes apostólicas e outras redes sendo levantadas, e tudo vai cumprir um propósito dentro da multiforme graça. Mas a nós, Deus nos deu a visão celular no modelo dos 12, que não é coisa vil, não é coisa comum, é algo maravilhoso e poderoso, que você possa se alegrar por isso. A visão celular no modelo dos 12 como uma estratégia poderosa da parte de Deus para conquistarmos territórios. Quando o pastor César Castellanos estava lá em Bogotá, completamente frustrado, nunca tinha pastoreado uma igreja que passasse de 150 pessoas, estava decepcionado, frustrado, cansado, estressado, não via crescimento. Ele foi para a praia, entregou a igreja, falou: não suporto mais viver uma vida assim. E lá na praia, quando ele estava na praia, Deus disse a ele: sonha e ganharás o mundo. Sonha e ganharás o mundo. Aí Deus falou com ele a respeito do modelo dos 12, e ele via a areia se transformando em gente, milhares e milhares de pessoas sendo levantadas, alcançadas, conquistadas e consolidadas. Aí Deus deu o modelo. Olha que coisa tremenda. Deus dá uma visão e vai agregar pessoas a esta visão, para que esta visão se cumpra na terra. Em todos os tempos, em todas as épocas, foi assim. Deus dá a visão a um líder e agrega outros líderes. E não quer dizer que aqueles líderes que foram agregados e estão ao lado seja um líder menor, mas Deus vai cumprir um propósito para o estabelecimento de uma visão através de gente, através de pessoas que se unem a uma liderança que recebeu uma visão de Deus para o alcance de uma cidade, para o alcance de um estado, para o alcance de uma nação, para o alcance das nações da terra. Interessante que nós estarmos dispostos para o desenvolvimento da nossa liderança. Eu creio que os maiores líderes que a terra já viu
ainda estão por se manifestar, por se revelar. Quando nós olhamos a história, e nós temos exemplos de líderes que sobressaíram em toda a história do cristianismo, desde os Atos dos Apóstolos, líderes que nos antecederam há tão pouco tempo, que deixaram os registros de influência, que marcaram a história. Olha, quando nós estávamos no início da nossa caminhada, da nossa jornada, ainda muito jovens, quando nós ouvimos falar de David Young Cho, aquela liderança extraordinária, o nosso coração queimava lendo os livros que ele escreveu. Quando ouvimos falar de Kenneth Hagin, e mais recente um pouquinho, tivemos o privilégio de conviver com Benny Hinn, antecedendo o Benny Hinn, Kathryn Kuhlman e tantos outros homens que foram levantados por Deus, que marcaram a história. Deus quer levantar você, como diz a canção, como um feitor da história. Nós não apenas vamos falar da história, nós seremos a história. Amém? Diga para o seu irmão: você vai ser a história. Você pode acreditar nisso mesmo? Interessante, queridos. Quando se faz seleção para descobrir quem tem habilidade para jogar futebol, né? E as pessoas vão lá, ficam olhando. Deus está aqui assim, olhando. Não é uma habilidade natural, é uma habilidade que Ele vai dar, mas Ele dá no coração que Ele encontra disponibilidade. Eu disse aqui outro dia para os meus pastores, 2 coisas importantes, como características de um 12: disposição e disponibilidade, que são 2 coisas diferentes. Essas 2 marcas nós precisamos encontrar num 12: disposição e disponibilidade. Diga: disposição e disponibilidade. Aquela pessoa disposta para fazer, mas se não tiver disponibilidade, não tem como fazer. Tem pessoas que têm disponibilidade. Disponibilidade fala de tempo. Tem gente que tem até disponibilidade, mas não tem disposição. Então, se não há disposição, não tem conquista. Então, essas 2 coisas são essenciais como característica de um 12. Porque o 12, primeira geração, segunda geração, terceira geração e quarta geração, ser um 12 não é ser comum. Quando você é estabelecido como 12, você deixa de ser uma pessoa comum. Você está entendendo? Quando você é separado para ser um 12, você deixou de ser comum, você recebeu uma chancela incomum. Você está me ouvindo? Então, quando nós recebemos a unção e somos separados para sermos 12, nós deixamos de ser pessoas comuns, assumimos uma chamada e entramos na linha de frente. Então, esta pessoa que está na linha de frente, ela foi separada para ser modelo. Então, essas 2 características são fundamentais na vida de um 12: disposição e disponibilidade. Se a pessoa não se dispor, se ela não tiver disposição, não tem conquista. Você já viu aquelas pessoas que dizem: olha, já estou colocando os meus burrinhos na sombra, já não estou querendo muito mais. Já não tem condições de você contar com ela como 12, porque o 12 é aquele que pega no chifre do boi e coloca por terra, abraça o boi e põe no chão. Amém? Já viu essa expressão? Você junta mesmo para valer, e você não entra lá por brincadeira, você está disposto. Olha só, fala: apóstolo, mas o que a gente ganha com isso? Poxa, afinal de contas, eu tenho minha casa, eu tenho minha família, eu tenho que cuidar, eu tenho que dar conta de tanta coisa. O que eu vou ganhar? Apóstolo, não é melhor a gente pagar para alguém fazer pela gente? Não tem como a gente pagar para alguém fazer pela gente. Cada um de nós temos uma chamada. A Bíblia fala sobre a chamada universal. Bem verdade é, como disse o pastor Jorge,
que Deus estabeleceu na igreja alguns como apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. Mas o propósito desses ministérios não é desenvolver a obra, é aperfeiçoar os santos para o desenvolvimento da obra. Então quem faz a obra não são os apóstolos, os profetas, os evangelistas ou os mestres. Quem desenvolve a obra, essa é a incumbência que foi dada a quem? Aos santos. Por isso que a visão celular no modelo dos 12 veio ajustar, e ajustando o nosso entendimento e ampliando, trouxe que um impacto de crescimento, de frutificação e de multiplicação, porque cada membro, ou cada discípulo, cada membro do corpo de Cristo vai cumprir o seu papel, vai cumprir a sua chamada. E a chamada principal de cada um de nós é: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Então existe uma chamada. Não, eu fui chamado para estar sentado lá, para transmitir simplesmente os cultos, para operar um retro. Nós fomos chamados para muito mais que isso. Nós fomos chamados para fazermos discípulos de todas as nações. Diga para o seu irmão: o desenvolvimento da liderança. Então a liderança, ela pode ser desenvolvida. O quanto você tem investido para o desenvolvimento da sua liderança? O quanto você tem investido para o desenvolvimento da sua liderança? Todos aqueles que se deixam moldar terão sucesso na sua liderança. Todos aqueles que se deixam moldar terão sucesso, terão êxito na sua liderança. Glória a Deus. Olha só, a visão é a ideia criativa de Deus revelada à mente do homem para que este a execute. A visão, por mais nobre que seja, é preciso muito empenho para realizá-la. A visão, por mais nobre que seja, é preciso muito empenho, diga empenho, para que possamos realizá-la. Obrigado. Olha, se o diabo, meu irmão, ele conquistar a sua mente, ele neutraliza a sua conquista. Se o diabo conquistar a sua mente, ele neutraliza a sua conquista. Nós precisamos cuidar para que a nossa mente não seja influenciada. E aí tem conceitos, tem ideias, tem pensamentos, tem sofismas a respeito de liderança. Tudo que o diabo quer plantar em você é que você não foi chamado para ser um líder. Como disse o pastor Clodoilson, isso é um insulto, porque Deus nos fez para liderarmos. E quando nós falamos que nós não somos capazes de exercermos liderança, nós estamos insultando a Deus. Isso é muito forte. Todos nós fomos chamados e trazemos em nós o DNA de governo e de liderança e de autoridade. Agora, como é terrível você poder caminhar debaixo de uma cobertura mediana. O líder sempre tem que estar à frente. O líder é aquele que vai à frente. As ovelhas, você não toca ovelha, você conduz ovelha e você vai à frente. O líder, ele sempre está um passo à frente. Não é que o líder é aquele que sabe tudo, tem resposta para tudo. Não é isso não. Mas ele está sempre um passo à frente, abrindo o caminho para que os discípulos venham atrás dele. Eu quero destacar aqui algumas características para que você alcance o êxito, o sucesso na sua liderança. Primeira característica: motivação permanente. Todo líder de respeito deve cultivar o segredo da motivação permanente. Que isso não é brincadeira não. Você permanecer, estar constantemente motivado, mas isto é básico para que você influencie. Não existe nada mais terrível do que você pegar um líder abatido. A Bíblia diz: se você se mostrar fraco no dia da sua angústia, as tuas forças serão pequenas. Você não tem força. Então, um líder tem que ter motivação, e a motivação deve ser permanente. Segunda-feira, terça-feira,
quarta-feira, quarta-feira, meu irmão, nós temos um culto aqui na quarta-feira. Meu irmão, você tem que já chegar com tudo. Na célula, se você chegar na célula mais ou menos, imagina um negócio desse, mais ou menos. O líder, você tem que separar a sua alma, porque na verdade tem dia que a nossa alma quer nos colocar para baixo, mas você separa a alma e você entra no espírito. E aí, meu filho, você vai. Diga motivação permanente. Então, uma das características de um líder de êxito é manter sempre motivado, manter-se sempre motivado. Segundo, isso aqui é fundamental: desenvolvimento pessoal. Um líder de sucesso busca desenvolver a sua vida pessoal. 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura o quê? Apresentar-te a Deus aprovado. Diz mais: como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Desenvolvimento pessoal. Você está conectado. Isso é fundamental. Você está sempre à frente. Hoje, queridos, nós temos à disposição, está tão fácil e temos acesso a tudo. Algumas pessoas estão conectadas à internet somente para ver besteira. Que a sua conexão com a internet seja para o seu crescimento, para a sua edificação. Nós podemos crescer na nossa liderança. Então o crescimento deve ser constante, o nosso desenvolvimento humano, intelectual, em tudo, deve ser uma constância. A linguagem que se usava há 30, 40 anos era uma. A forma de realizarmos os nossos cultos era uma. Hoje nós temos um novo estilo, um novo modelo. Somos contemporâneos, não perdendo a essência da palavra, mas nós nos modernizamos. Você se lembra? Antigamente os impressos eram o mimeógrafo, aquela coisa que cheirava aquele álcool. Depois veio as cópias. E eu me lembro quando a gente projetava na tela, né, passava naquele filme e projetávamos. Como chamava aquilo? Era o projetor, não é? Retroprojetor. Era o retroprojetor. Hoje temos todo um sistema, e o nosso ainda é um sistema, tem coisa muito mais avançada. Então nós precisamos, como pastores, como 12, desenvolvermos na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa chamada ministerial, para termos o êxito pleno, o êxito completo. Glória a Deus. Escute aqui, nós tínhamos programado para sairmos daqui que horas? Meio-dia e meia. Então a gente tem aí 45 minutos. Falei, após o que aconteceu? Aconteceu um erro de cálculo. Então eu tenho mais um tempinho, tá bom? Mas eu não quero ir muito além. Mas nós programamos um pouco mais. Então a gente está programado na cabeça para 12h30. Então a gente vai ficar até 12h30 pelo menos. Tá bom? Já fomos condicionados a isso. Vem cá, o sistema de ar está tudo ligado, Evaldo? Tem gente que já se abandona aí. É bom que refrigere um pouquinho mais, se for possível, para que as pessoas, o oxigênio seja renovado aqui dentro, tá bom? E a gente vai um pouquinho mais, beleza? Vamos lá? Então dá uma espreguiçadinha aí e vamos para frente. Terceiro, desenvolver uma liderança corajosa. Desenvolver uma liderança corajosa. Nenhum covarde poderá ter uma escola de corajosos, e nem tampouco um corajoso pode ter uma escola de covardes. Os nossos desafios como pastores, não importa o tamanho da igreja. Alguém olha para nós assim e vê a igreja, poxa, essa igreja, né, ela tem muitos recursos, e a gente sempre tem recebido pessoas pedindo ajudas missionárias. Ontem mesmo eu recebi uma pessoa, ela veio pedir uma ajuda missionária, e eu perguntei, mas por que você veio aqui na igreja evangélica em Campo Grande? Ela é de uma outra igreja, e foi a primeira vez que eu não a conhecia. Ela se apresentou,
e eu perguntei: mas por que você veio à igreja evangélica em Campo Grande? Daí ela falou: eu vim porque é uma igreja grande e tal, e começou a falar a respeito da igreja. Ela falou coisas da igreja que nem eu sabia, que nem eu achava que era. Então foi muito bom ouvi-la. Eu falei: eu posso ligar para o seu pastor e falar a respeito de você, porque é a primeira vez que a gente está se falando. Ela falou: pode ligar. E quando ela saiu, imediatamente eu liguei para o pastor, e eu disse: olha, uma missionária me procurou. Ela falou: opa, apóstolo, obrigado por ter recebido, e agradeceu. Ela falou: não, ela está num projeto missionário, que benção você. E a gente já tinha sinalizado que a gente ia ajudá-la. Então tem coisas que tem o lugar onde Deus nos estabeleceu, muitas vezes nós nem percebemos o nível que nós já chegamos, mas muitas pessoas já estão olhando para nós. E na verdade, a nossa liderança tem que ser uma liderança corajosa, porque os nossos desafios, eles aumentam a cada dia. E não é brincadeira não, muitas vezes você tem que tomar decisão, e você tem que trazer, como eu disse aqui, a cadeira que tem os 4 pés, para dar sustentação. Se tira um, a coisa não aguenta muito. Eu me lembro quando Deus falou comigo assim: o que vocês querem, o que você quer ser como igreja? Como igreja você pode ser estabelecido como um médico num consultório. Foi muito claro Deus falando comigo. Um médico num consultório, ele atende poucas pessoas, ele não faz nenhum tipo de cirurgia, ele apenas prescreve algumas receitas e as pessoas vão embora. Então uma igreja, ela pode corresponder à sociedade assim, com poucas pessoas. Então apenas um pastor, ele corresponde à necessidade. É 10, é 20 pessoas, 40, 50. Um pastor é suficiente. Mas você pode corresponder na cidade como um posto de saúde. Um posto de saúde tem que ter mais médicos, várias especializações, mas também não faz grandes intervenções cirúrgicas, faz coisas básicas. Mas você pode, como igreja, se tornar como um posto de saúde. Ou você pode, como igreja, se tornar como um hospital. Agora, um hospital é muito complexo, requer muito recurso, e investir em muita gente, e muitos médicos especializados em muitas áreas. E aí o custo disso é bem maior. Só que a resposta para a sociedade também vai ser bem maior. Nós temos em Campo Grande 3 grandes hospitais: Hospital Regional, Santa Casa e Universitário. Grande parte da população do estado vem para Campo Grande para serem correspondidas nas necessidades desses hospitais. E o objetivo do governo é descentralizar, levando hospitais para algumas regiões, que é importante. E eu me lembro que quando Deus falou: dá a resposta, o que você quer ser? Eu fiquei pensando, a gente poderia permanecer do jeito que estava bom demais, muito confortável, estava muito confortável, estava bom demais. Para que mexer com esse negócio de crescimento? Para que mexer com esse negócio de se tornar um grande hospital? Aí eu chamei o Clodoilson, chamei o pastor Valdomiro e o Ademir, os 3 para uma conversa, e expus um plano. Falei: olha, vai ter um preço, não vai custar barato. Mas mal sabia eu que o preço era além do que eu tinha imaginado, que o negócio foi caro. Eu não estou falando de dinheiro não. De dinheiro correspondia a mais ou menos 300 mil por ano, o nosso investimento, para a gente dar esse salto, transformar isso nessa influência maior. Investimos 1 ano, 2 anos, 3 anos, investimos alguns anos, este patamar de dinheiro, para nos tornarmos isso. Mas o maior preço não era isso, e não foi esse. Mas eu disse a eles: vocês estão dispostos a entrar comigo? Ele falou: apóstolo, aonde você for, nós vamos com você. Eu falei: então vamos embora. A gente gemeu junto, meu irmão. Passamos pelo vale da sombra da morte, mas passamos, graças a Deus. E depois, Deus já... Pode aplaudir ao Senhor. E depois Deus já sinalizou essa nova estação, este novo tempo. Já entramos nele. E esta reunião de hoje é uma reunião profética, porque a partir de hoje também nós vamos entrar numa nova estação. E na festa de Hanukkah,
todos verão o tamanho da mudança e da transformação que alcançamos. Amém? Vocês estão prontos para ouvir o que tem para falar mesmo? Queridos, nenhum líder complexado ou inseguro pode exercer uma liderança de sucesso. Nenhum líder complexado ou inseguro, ele pode exercer uma liderança de sucesso. A liderança dele vai ser restringida, vai ser limitada. Então nós precisamos ser completamente curados. Completamente curados. Completamente curados. Falando de investimento e de liderança corajosa, tem que ser uma característica de um líder de êxito. Quando nós tivemos o desafio de realizarmos esta marcha para Jesus, nós lançamos um desafio por igrejas. Cada igreja ministra uma oferta, e eu sei que a oferta é desatada pelo líder, porque se o líder não ministrar a respeito do propósito, nós não ministramos ofertas por necessidades, nós ministramos ofertas debaixo de propósito. E eu disse: cada pastor leve o envelope e chame a igreja para investirmos na marcha para Jesus. Eu louvo a Deus, queridos, porque Deus tem nos dado discípulos com entendimento tremendo. Nós, como igreja evangélica em Campo Grande, nesta marcha nós investimos quase 30 mil reais. Aí você diz: está sobrando, hein? Eu digo para você: não está sobrando não. O nosso desafio agora para os próximos anos é de 10, 12 a 15 milhões de reais. É o que nós temos como desafio para frente, para os próximos 2 anos, 3 anos. Não, apóstolo, você investiu aí esses 30 mil porque vocês tinham. Não, nós investimos porque nós acreditamos naquilo que nós pregamos e desenvolvemos uma liderança corajosa para impactarmos a cidade. Queridos, é impressionante que nós precisamos ser desatados. E eu não estou dizendo de uma liderança irresponsável. Ser corajoso não é dar passos de responsabilidade, mas nós caminhamos na certeza que servimos a um Deus que é grande e é poderoso, não apenas para os outros, porque muita gente fala de um Deus que pode operar na vida do outro, um Deus que pode transformar a vida do outro, o Deus que pode prover a vida do outro, e não crê na provisão pessoal. Nós cremos um Deus que opera na vida dos outros, mas que opera na nossa vida também. Diga aí: liderança corajosa. Então uma liderança corajosa, ela vai passar por muitos desafios de fé. Nunca tenha medo de um desafio de fé. Nunca tenha medo. Dê o passo, e quando você der o passo, Deus entra com você. Eu ministrei aqui outro dia a respeito de uma oferta. Ontem eu ouvi um testemunho de uma pessoa, de uma jovem senhora. Ela sustenta a casa. Ela sustenta a casa. A mãe separou muito nova, e com 2 filhos ainda adolescentes, e não teve recurso, o esposo não disponibilizou recurso para a formação das crianças, e a mãe foi trabalhar como cabeleireira, e hoje não tem uma aposentadoria. Então esta filha trabalha e tem um irmão dependente de drogas, terrível. Ela tem que sustentar ainda o vício dele. Todos os dias tem que sustentar, e ela estava compartilhando, mas ela disse assim: apóstolo, quando o senhor lançou aquele desafio para o IECG Norte de R$1.000, a minha mãe disse assim: vamos participar do desafio. Quando o senhor disse que mesmo você não tendo dinheiro, Deus vai mandar a semente para você semear, eu acreditei naquela palavra, e Deus, apóstolo, me mandou a semente, eu já pude resgatar o meu voto. Então uma liderança corajosa é uma liderança que desata as pessoas, é uma liderança que é desatada, em primeiro lugar, desatada. E ela desatada, ela tem unção para desatar pessoas. Um líder atado no entendimento em relação a qualquer coisa, ele ata os seus discípulos também. Os discípulos não caminharão além do entendimento e da liderança na qual ele está debaixo. O líder, os discípulos, eles vão caminhar, e aquele líder muitas vezes se tornar um fator limitador, mas você vai poder romper todos os limites e alcançar uma liderança de sucesso. Diga amém. Glória a Deus. Nada e nem ninguém vai poder deter você, paralisar você na sua conquista. Diga aí: liderança corajosa. Olha o que Paulo diz em Coríntios. Ele diz assim: todos correm no estádio,
porém um só leva o prêmio. Todos correm no estádio, porém apenas um leva o prêmio. Todos anelam sucesso, porém é necessário buscá-lo. Quantos aqui anelam sucesso? Todos nós. Mas o sucesso é fruto do investimento, do trabalho e do desenvolvimento pessoal. O sucesso ele não acontece por acaso. Um escritor disse assim, O.S. Marvin: o sucesso não é uma doação, é uma conquista. O sucesso não é uma doação, é uma conquista. Diga aí para o seu irmão: o sucesso não é uma doação, é uma conquista. Eu disse no início do seminário que um atleta ele leva a maior parte do tempo em treinamento. A maior parte do desenvolvimento de um atleta não é na competição, é no treinamento. Um atleta ele treina para uma Olimpíada 4 anos. Quando termina uma Olimpíada, ele já começa a treinar para a próxima Olimpíada. Imagina um atleta que vai competir no nado de 100 metros, é a única prova, 100 metros. Imagina o camarada treinar 4 anos. Quanto tempo dura uma prova de 100 metros? Não é verdade? São segundos. Então ele treinou 4 anos para competir uma prova de alguns segundos. Então a maior parte no desenvolvimento da nossa liderança, nós desenvolvemos não diante das pessoas, nós desenvolvemos no nosso lugar secreto, na intimidade, no relacionamento. Então o sucesso não é fruto de uma doação, ele é fruto e resultado de uma conquista. Diga conquista. Você está disposto a isso? Aí fala da oração. Eu não sei, nós temos aqui muitos jovens, e muitos jovens aqui eu sei que já tem no coração a marca de uma chamada para o ministério. Eu sei que temos que dezenas e dezenas de jovens na igreja, se não centenas e centenas, que têm um entendimento aberto que serão pastores, profetas, evangelistas, mestres e até apóstolos das nações. Eu sei disso, eu já percebo isso. Mas vocês jovens, vocês aí já da melhor idade ativa, não importa a sua idade, não existe atalho para o sucesso de uma chamada ministerial. Não existe atalho. Tem que pagar um preço. Se você orar como o seu discípulo ora, você vai ser igual a ele. Se você ler a Bíblia como ele lê a Bíblia, você vai ser igual a ele. Se você jejuar como ele jejua, você vai ser igual a ele. Então a tua oração tem que ir além. A tua meditação na palavra e a leitura e o estudo tem que ir além. O jejum tem que ir além. E não precisamos esperar convocações. Quando nós queremos desenvolver uma liderança de êxito que sobressaia, é uma decisão pessoal. E ninguém vai ver, ninguém vai te elogiar, dizer, estou olhando e estou vendo lá o tempo do seu jejum, que lindo você está jejuando. Na verdade, a Bíblia diz para nós até lavarmos o nosso rosto e ungir, para que não pareça para ninguém que a gente está jejuando. Então o nosso tempo de jejum, o nosso tempo de oração, o nosso tempo de consagração, ninguém precisa ver. Mas quando você assumir o altar, todos vão ver, porque a unção de Deus vai estar sobre a sua vida. Está entendendo? Então desenvolver uma liderança, e nós somos desafiados todos os dias. Quantos aqui tem uma chamada ministerial? Faz assim. Então está aí o caminho para você encontrar a sua rota de êxito e sucesso. Eu me lembro, queridos, eu nem imaginava na minha vida que eu seria um pastor. Não imaginava. O meu sonho era estar ao lado de um pastor, como empresário, dizimando, ofertando e investindo no reino. Esse era o meu sonho. Mas
eu comecei a me envolver tanto, que eu acho que eu ultrapassei uma linha. Deus falou: vem cá, meu filho, agora é para cá, não tem mais jeito. Você se lembra de Enoque? Enoque andou com Deus, andou de tal forma que Deus falou: não tem jeito, está demais comigo, vem para ficar comigo para sempre. Fomos tão intensos no jejum, na oração, meu irmão, e no estudo da palavra. Eu passava 3, 4, 5, 6 horas por dia sendo ministrado na palavra. Passava noites em oração, no monte onde ninguém via. De vez em quando eu encontrava Clodoilson lá querendo derrubar umas árvores. Clodoilson chegava com o grupo, a gente estava lá, meu irmão, olha, daí teve uma época que a gente combinou: Clodoilson, se você vem na sexta-feira que vem, você avisa que a gente vem na outra, porque não dá. Meu irmão, esse povo fazia tanto barulho, meu irmão, nunca vi crente orar precisar fazer tanto barulho. Ele chegava para eles chacoalhavam as árvores. Falando: olha, se você vem na semana que vem, a gente não vem, a gente vem na outra, combinado. Então naquela semana a gente não ia. E falou: bom, na semana que vem ele não vai. Meu irmão, quando a gente menos esperava, chegava a tropa dele. Você lembra dessas coisas, meu Deus? Meu irmão, era uma loucura. A gente ia orar numa fazenda para lá daquele lugar chamado céu. Tem um céuzinho lá, não é mais inferninho. Você já ouviu falar no inferninho? Um lugar esquisito para cá. A gente ia orar, meu irmão, no meio de uma fazenda. Olha, eu fico imaginando hoje, 25 quilômetros, meu irmão, tem que orar tão longe assim? A gente saía daqui para orar em Jaraguari, imagina pegar essa estrada, toda sexta-feira. A Rebeca era criança, a gente colocava ela para dormir num edredom, passávamos a noite toda no meio de uma mata orando. E quando a gente estava lá, a gente não percebia nada, mas de repente Deus começou a fazer. Em 2 anos, nós saímos de 13, 14 pessoas para mais de 600 pessoas. Deus nos moveu de uma forma poderosa. Então você pode tomar o seu caminho de êxito, de sucesso ministerial, mas não tem atalho. Tem que jejuar? Tem que orar? Tem que ler a palavra? Tem. Eu disse outro dia, você imagina aquela academia maravilhosa, você olha assim, aqueles equipamentos mais modernos, aí alguém diz assim: olha, este é o melhor personal. Você é o seguinte: esse personal aqui, a hora dele é 150, 200 reais a hora. Você diz assim: está contratado. Quantas vezes por semana? 3. Então você vai pagar aí a média de 1.200, 1.500 reais de personal, ou 2.000 reais de personal por mês. Você vai para a academia e você chega lá, o personal fica olhando para você, você olhando para o personal. Se você não meter a mão naquele ferro lá, vai mudar alguma coisa? Nada. Por melhor que seja a academia, por melhor que seja o personal, se você não colocar a mão na massa, no ferro mesmo, e puxar, meu irmão, não desenvolve os seus músculos. Assim é a igreja. Você vem, você ouve a palavra, que palavra maravilhosa, olha, que tremendo foi o culto. Voltamos para casa, se não praticarmos aquilo que aprendemos, não desenvolvemos a nossa chamada. Por melhor que seja o pregador, por mais ungido e poderoso, se você não estiver decidido a pagar o seu preço, não tem sucesso na sua chamada ministerial. Será que Deus chamou alguns para o sucesso, para a frutificação e multiplicação, e outros para serem frustrados na sua chamada? Não. Deus nos chamou a todos para o êxito ministerial, o êxito da nossa chamada. Diga glória a Deus. Então agora a gente vai entrar mais um pouquinho para rochar. Estão prontos ainda? Então o líder, ele é um sonhador, e nós estamos conectados a uma visão e sabemos para onde estamos indo. Agora eu quero entrar um pouco mais a respeito dos 12. Você já viu falar daquela história do porco e da galinha? Disseram assim: olha, chegaram e um falou para o outro assim: vamos fazer um lanchinho? Bora. A galinha disse: eu entro com ovo, e você entra com bacon. História linda, né? A galinha disse: eu entro com ovo, você entra com bacon, então quem vai ter que morrer? E não vai ser eu, vai ser você. Isso fala de envolvimento, de comprometimento.
Tem gente que se envolve, mas não se compromete. Eu estou envolvido. A galinha, ela está envolvida com o lanchinho, mas o porco, meu irmão, vai ter que se comprometer, porque vai ter que se tornar bacon. Aonde você está aqui? Você está envolvido ou você está comprometido? Diga, um líder comprometido. Olha só, em primeiro lugar, você precisa ter a consciência que é um privilégio ser um 12. Só o Edmar disse amém. Acho que eu tenho que promover você, Edmar, pelo jeito, hein? Um 12, meu irmão, ele tem que estar completamente comprometido com seu líder. Se não tiver, é melhor que ele vá. Ué, como vão caminhar dois juntos se não estiverem aliançados ou de acordo? O 12 de primeira geração, ele é o espelho, ele vai refletir os demais. 12 de primeira geração, principalmente o da primeira geração. O da segunda geração, a gente pode até tolerar um pouquinho mais, da terceira geração, da quarta geração, mas 12 de primeira geração e até a segunda geração tem que estar completamente comprometido com a visão. Não pode ser mais ou menos. Não tem como ser mais ou menos. Está me ouvindo? Diga, apóstolo, eu estou ouvindo. Então, o líder que é 12, ele precisa em primeiro lugar entender que é um privilégio ser 12. O 12 é aquele que está mais próximo ao líder, que tem acesso. Como é bom você poder se aproximar de um líder, estar perto dele, ter acesso. Isso é maravilhoso. Então, o 12, ele tem o privilégio de se aproximar do líder, ter acesso ao líder. Então é um privilégio ter um 12. O 12 lhe é confiado algo que não é confiado a muitos outros. Jesus, ele tinha os seus 12, ele diz, olha, vocês suportaram estar comigo nas minhas tentações, e assim como eu recebi o reino, e agora eu dou a vocês o reino. Então Jesus, ele recebe e ele dá, por causa do comprometimento daqueles 12. E os 12 vão ter os seus nomes, olha o privilégio, passando pelos desafios, as guerras e as lutas, depois o privilégio de os seus nomes estarem lá escritos nos fundamentos da cidade santa. Então tem privilégio, diga, tem privilégio, tem recompensa, tem grande recompensa, quando nós entendemos a nossa chamada e nós nos rendemos a ela. Agora, 12 também tem responsabilidades. Diga, responsabilidades. Em primeiro lugar, um 12, ele tem que sonhar o sonho do seu líder. O 12 tem que sonhar o sonho do seu líder. Eu tenho o meu sonho pessoal, eu tenho o meu sonho particular. Estou falando em termos de visão, estou falando de coisas pessoais, de casa. Mas quando envolve ministério, chamada, não tem como sonhar o sonho próprio. Tem que sonhar o sonho no qual está conectado. Qual é o meu sonho? O meu sonho é a conquista de Campo Grande, o impacto da igreja nessa cidade, trazendo transformação e mudança na sociedade. Então esse deve ser o seu sonho. A forma de fazermos, pelas células, pelos 12, pelas nossas reuniões. Todo o nosso propósito é vermos uma cidade redimida e transformada. Então diga, 12, sonhe o sonho do líder. O 12 tem que ter a disposição para viver a visão. Um 12 tem que ter disposição para viver a visão. Um 12, ele tem que ter a disposição para passar por todos os processos da visão. Por que eu fiz a escola de líderes? Eu fiz a escola de líderes para ter legalidade, para que os meus discípulos também façam a escola de líderes. Eu não fiz a escola de líderes simplesmente por um currículo, eu fiz pela legalidade. Por que eu fiz os encontros? Por legalidade. Então um 12, ele tem que estar disponível e ter disposição para passar por todos os processos da visão. Mas eu cheguei na igreja, eu já sou pastor, eu vou ter que passar pela escola de líderes. Vai passar pela escola de líderes para ter autoridade para poder transicionar os discípulos também para passarem pela escola de líderes. Glória a Deus. Está entendendo?
Um 12, meu irmão, tem que ter a disposição de viver a essência da igreja, em todo o procedimento. Hoje nós temos escola de líderes, depois nós temos o nosso CFM, que é o Centro de Formação Ministerial. Um 12, ele tem que estar habilitado em todas essas áreas. Não tem como renunciar, negligenciar a formação, que é importante. Amém? Então, um 12 tem que ter a disposição de passar por todos os processos de formação da igreja. Um 12 de primeira geração ou de segunda geração não pode sonhar apenas em ter uma célula. Um 12 de primeira geração, na verdade, ele tem que sonhar o sonho do líder, e o sonho do líder é o que? A conquista da cidade. Então fala de centenas e milhares de discípulos. Um 12 de primeira geração não pode pensar, olha, eu tendo 10, 12 discípulos, para mim está bom demais, eu vou cuidar de muito mais que isso, não dá. Um 12 de primeira geração, ele tem que ter a disposição de dizer, olha, o meu sonho é ter dezenas e centenas de discípulos, dezenas e centenas de células. Isso é possível? Diga, é possível. É possível. Basta o quê? Disposição para isso. Deus vai dar os meios e agregar pessoas a você, por causa da visão que você tem. Se você tem uma visão para 10, para que Deus vai agregar a você 10 discípulos e apenas uma célula? Se um líder, 12, tem a visão para ter apenas uma célula e 10 discípulos, por que Deus vai agregar a ele 10 líderes com potencial de terem 10 células, sendo que ele só tem o alvo e o objetivo na vida de ter uma célula? Para que Deus vai mandar a ele 10 líderes? Então Deus vai mandar a você líderes à medida que você se dispõe na visão do crescimento, da frutificação e da multiplicação. Se o seu sonho é 10 células, Deus vai agregar a você 10 células, 10 discípulos, 10 líderes. Se o teu sonho é 50 células, Deus vai agregar a você 50 líderes. Se é 100, Deus vai te dar 100. Se é 500, Deus vai te dar 500. Se é 1000, Deus vai te dar 1000. Então, conforme o teu sonho, vai ser a disponibilidade de Deus para você. Está entendendo? Então, um 12 tem que ter disposição para liderar não apenas uma célula, não apenas 2 células, não apenas 3 células, se tornar inumerável como as estrelas dos céus e como a areia do mar. Começa com um. A multidão sempre começa com uma pessoa. De um Isaac, que era descendência de Abraão, Deus fez dele um pai de nações, com um. Então você vai começar com uma, mas o teu alvo não será apenas uma. Você vai sonhar os sonhos de Deus como as estrelas dos céus e como a areia do mar. Vamos lá. Um 12 é ter a disposição para viver os encontros. Imagina, meu irmão, um 12 que já não faz mais nem questão de estar nos encontros. Um 12, ele não precisa ser chamado, insistido, olha, nós vamos ter um encontro final de semana que vem, então a sua agenda precisa ser ajustada para que você esteja lá, pelo menos uma parte. Eu sei que alguns 12 ainda trabalham, e ele trabalhando, ele não tem a disponibilidade para poder estar às 36 horas de encontro, mas pelo menos uma grande parte do encontro ele vai poder arrumar a sua agenda para estar. E na verdade a agenda é uma questão de prioridade, não é verdade? Você priorizar estar, porque é possível ajustar a agenda para poder estar nos encontros. Então um 12 de primeira geração, eles têm que estar completamente comprometido com todo o procedimento de um encontro, desde o pré-encontro, o encontro, o pós-encontro e depois até o encaminhamento para os discípulos na escola de líderes. Um 12, meu irmão, ele tem que acompanhar o processo de formação e desenvolvimento do seu discípulo. Paulo diz, olha, eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Então fala do processo de formação que até dá dores de parto, mas Paulo sentia as dores de parto até que Cristo fosse o quê? Formado em vós. Então esse processo de formação, muitas vezes nós sentimos dores de parto, e um 12, ele foi chamado para sentir dores de parto, até que os discípulos sejam formados. Amém? Glória a Deus. Olha só, algumas coisas, queridos, elas são inegociáveis dentro do processo de visão, de chamada, nem em relação à questão de ser M12. Por exemplo, um dos 2 dias mais importantes na nossa história de igreja é o dia do batismo e o dia da ceia.
O dia do batismo e o dia da ceia são 2 dias importantíssimos na história da igreja. Se no céu tem festa por um pecador se arrepende, como que nós não teremos a consciência de celebrarmos uma festa no dia do batismo? Então, nós temos 3, 4 batismos no ano. É demais? Não. Para se fazer uma agenda no sábado à tarde para estar no batismo, então um 12 de primeira geração, no sábado, no dia do batismo, não tem uma outra agenda, a não ser, meu irmão, em casos especiais e exceções que existem. Mas a prioridade de uma agenda de um 12 é estar no batismo. Não tem uma outra agenda. Pode ser que tenha uma viagem, isso é normal. Uma atividade que não tem como negociar, é possível. Mas a prioridade de um 12 no dia do batismo é estar no batismo. Um 12 tem que ser modelo em estar na igreja. O quão é importante nós estarmos na igreja, conectados nas reuniões e nos cultos. A visão celular no modelo dos 12, na verdade, ela tem os seus cultos. Nós não somos uma igreja de programa, mas temos os nossos cultos básicos, que são para a rede de jovens ao sábado, né? E para nós como igreja toda nos domingos. Domingo é uma agenda especial, temos que ter isso dentro de nós, inegociável. É o dia do meu descanso, vou ficar com minha família. Nós já temos 3 reuniões, nós como igreja em Campo Grande, temos aqui vários pastores, e cada um vai administrando pelo tamanho e espaço. Nós temos 3 reuniões, 10 da manhã, 17 horas, 19 horas. Fazer uma agenda, olha, eu já vou de manhã na igreja com a minha família, a parte da tarde já fico livre, já administro para ficar em casa. Outros não, eu prefiro ficar em casa de manhã e ir às 17 horas, chego um pouco mais cedo. E aqueles que gostam da noite, olha, eu vou às 19 horas, chego em casa às 9h30, 10 horas. Mas é inegociável, diga inegociável. Um 12 modelo não negocia por nada. Por nada. Chegou um amigo em casa. Eu disse outro dia para uma pessoa, ela não foi ao congresso. Apóstolo, eu não fui em congresso porque chegou uns parentes em casa. Eu falei, meu irmão, fala para o parentinho, olha, hoje é congresso, eu vou no congresso, depois do congresso eu volto, e a gente vai poder continuar junto. Imagina, nos dias do congresso. Aí no domingo, eu fui falar, eu não tive domingo na igreja. Domingo, olha, chegou um amigo meu, ligou, estou indo para a sua casa. E foi ficando. Passaram os horários do culto, não pude vir ao culto. Falei, olha, no domingo que vem, mesmo que o anjo chegar na sua casa, olha, eu vim aqui passar o dia com você, você vai falar, anjo, chegou a hora de eu ir à igreja, fica aqui cuidando da minha casa que eu estou indo para a igreja. Olha, meu irmão, que coisa impressionante. Olha o que acontece. Mesmo que chegar um anjo na sua casa, falou, vim passar o dia com você, mas é o horário do culto, fala, anjo, você vai ficar aqui ou você vai comigo? Se você quiser ir comigo, vamos na igreja, anjo. Se você não quiser, já que você tem o poder de guardar a casa, então fica guardando a minha casa, mas eu vou à igreja. Porque se nós não administrarmos assim, queridos, vai chegar o dia que a gente passou, emenda tudo. Imagina, domingo é o dia da ressurreição, é o dia para estarmos juntos. Então 12, não negocie. E você que é o 12 da primeira, da segunda, da terceira, seja qual for, todos aqui são 12. Diga, eu sou o 12. Tem alguém dizendo, pastor, eu sou 10. Os congressos, as festas, nós celebramos as festas, e cada celebração de festa é uma chamada e um propósito para uma nova estação. Então nós como 12 e como igreja celular, temos que estar completamente comprometidos com essas agendas. Eu disse outro dia, pastor Evaldo, não mande mais torpedo, vai ser avisado a respeito de reunião de 12. Você não precisa ficar mandando mensagem, 3, 4 mensagens, eu estou te lembrando, está faltando 15 minutos para a reunião, está faltando um dia para a reunião, está faltando uma semana, você está lembrando? Falta uma semana. Daí chega no dia, chegou o dia da reunião, quando está chegando a hora, está chegando a hora da reunião, bastou, acabou, não tem mais negócio. Imagina um 12, você está lembrando? 12 tem que ter a agenda na mão. Toda a programação do mês à disposição e do ano.
Está lá, nós temos um mural ali. Se você for lá, você vê toda a agenda do ano, tudo que vai acontecer na igreja já está lá. Você não precisa chocar. Eu marquei um evento, apóstolo, chocou, e agora o que eu faço? Não faz o evento. A agenda principal da igreja, ela é prioridade, não tem evento paralelo. Eu disse para os meus 12, por exemplo, se faz uma reunião de macrocélula no domingo, compromete a vinda dessas pessoas à igreja. Vou marcar um churrasco tal no domingo. Tem que administrar muito bem isso, porque senão essas pessoas vão para o churrasco, passam lá, ficam até 3, 4 horas da tarde, saem de lá cansadas, querem o quê? Dormir. Como diz, dormir, né, Jorge? Cansadas, queridos. Então nós temos que ter habilidade, sabedoria. Não é que não possa fazer, pode fazer. E é interessante, os nossos da rede de jovens eles fazem, mas já deixa programado, sai de lá direto para a igreja, porque se for em casa, meu irmão, saiu 4 horas para ir em casa, para voltar para cá, não é fácil não. Então já faz uma programação, olha, já põe dentro do busão, ou dentro dos carros, e vai seguindo, segue, vem atrás, chega na igreja, está entendendo? Ou então já faz de manhã, já mata, e aí à tarde vai para o que tem que fazer, mas já traz todo mundo para a igreja. Hoje a gente estava programando, eu falei, Luiz, não dá para a gente programar um churrasquinho para depois da reunião desses machos aí? Falou, apóstolo, se a gente for fazer churrasco, alguma coisa assim, eu até conversei com alguns, vai tirar alguns daqui e eles não vão poder ouvir, vão estar lá fazendo churrasco para a gente. Então eu falei, então não tem churrasco, deixa todo mundo aqui. A gente não pode dividir a agenda. Então o 12 é aquele que está ligado, o líder fala, é para cá, acabou, é para cá. Você imagina aquele líder assim, você fala, o pastor presidente diz assim, olha, na sexta-feira a gente vai jejuar. Falo, já marquei o meu jejum, vai ser na quarta. Mas, um trem desse, eu já defini, o meu é quarta. Imagina um negócio desse. Para onde ele vai levar o povo dele? Vai desconectar da liderança. Então é muito importante que todos estejam conectados, caminhem na mesma disposição mental, na mesma direção. Amém? Diga, ser um 12 é ser modelo. Então jejuar, orar, estudar a palavra não é opção. Isso não é, na verdade, algo que se recomenda apenas aos 12. Isso é para toda a igreja. Meu irmão, não é opção. Para que você seja bem sucedido e desenvolva uma liderança eficaz, você precisa orar, jejuar e ler a Bíblia. Diga amém. Amém. Diga disposição e disponibilidade. Você tem essas duas marcas dentro de você? Queridos, muitas coisas precisam ser ajustadas em nós mesmos. Escute aqui. Outro dia eu vi aquele Muricy Ramalho, um bom técnico, não é? Cara competente. Ele foi informado a respeito da demissão dele pela esposa. Ligaram para a esposa, meu irmão, falando, está desligado o Santos. Imagina um negócio esquisito, né? Interessante, quando um time não está ganhando, quando o time ganha, na verdade, os méritos vão para quem? Para o time. O time. Se o time perde, os méritos vão para quem? Para o técnico. Se o time não ganha, meu irmão, o ruim é o técnico. Não é assim? Quem cai é o técnico. Escute aqui. A gente vai ter que ter ousadia e coragem para fazer mudança. E temos que ser sinceros e transparentes, não termos mais milindres. Porque tem gente que ela fala assim, apóstolo, para mim ser 12 não dá, eu não estou à disposição para isso. Tem que ser sincero, chegar e falar, não dá. Olha, eu quero caminhar com você, mas eu quero caminhar aqui, e vou ser bênção aqui. E ele vai ser bênção ali. Mas aqui, como 12, porque tem 12 lá da segunda geração, que está 300 quilômetros na frente. E ele não está com disposição para poder pagar esse preço, e vai ter que pagar preço. Então é melhor que haja sinceridade, dizendo, olha, eu não tenho disposição, ou, para ficar mais bonito, eu não tenho disponibilidade. Bem que eu quero, apóstolo, olha, eu quero, mas apóstolo, eu não tenho disponibilidade, a minha agenda é assim, eu trabalho 3 horas por dia, 6 horas por semana,
Eu não tenho muita disponibilidade, apóstolo. Sabe, escute aqui. Eu conheço gente aqui que trabalha e trabalha muito, e tem um êxito tremendo ministerial, impressionante. Geralmente os que trabalham bastante, geralmente eles têm êxito. Quem trabalha bastante, geralmente lá fora, mesmo secularmente, eles têm êxito. É impressionante. Então é questão de disposição, muito mais do que disponibilidade de ter êxito. Mas a gente vai ajustar. E para que a igreja avance e seja exatamente aquilo que foi separada para ser: sal da terra e luz do mundo, agente de transformação e de mudança de uma sociedade. Diga: chegou o novo tempo. Chegou o novo tempo. Fala: apóstolo, estou aqui para ser 12, ó. Fala assim: estou facinho. Já viu aquelas pessoas? Glória a Deus. Nós tiramos uma foto aqui, meu irmão. Não sei não, hein? Vamos orar? Vamos orar, em cima da hora. Graças a Deus. Eu quero orar com você. Deus tem nos dado esta marca maravilhosa de crescimento e de frutificação. Deus tem nos dado. E esta marca de crescimento e frutificação vai ser a marca da sua vida. Você vai crescer, você vai multiplicar, você vai frutificar abundantemente. Diga: eu recebo. Você vai crescer, você vai frutificar, você vai multiplicar abundantemente. A unção de conquista, de crescimento está sendo liberada sobre a sua vida. A unção de crescimento, de frutificação está sendo liberada sobre a sua vida. Um pedido de oração. Levante a sua mão aqui. Eu quero orar primeiro por você. Você vai receber este revestimento. Deus vai te dar graça. Deus vai conectar pessoas a você para caminhar com você, para dar suporte ao seu ministério, à sua chamada. E a sua chamada será uma chamada de êxito pleno, êxito completo. Pai, no nome de Jesus, que a unção do teu Espírito repouse agora sobre cada um dos teus filhos deste lugar. Ó Deus, adolescentes, jovens, homens, crianças, ó Deus, todos sejam tomados pelo teu Espírito nesta igreja, desde o berçário, ó Deus, passando pelas crianças, os adolescentes, pré-adolescentes, os jovens, ó Deus, a melhor idade ativa, toda a tua igreja tomada pela unção de crescimento, de frutificação e de multiplicação. Eu profetizo a restituição dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Que venha o trigo em abundância, que venha o vinho novo em abundância, que venha o azeite fresco sobre a tua cabeça. Agora, no nome de Jesus, todo o embaraço seja quebrado, destruído pelo poder do nome de Jesus. Recebe a unção, recebe a virtude, receba o poder do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus.